deles para não se contaminar com o manjar do rei. Nessa primeira invasão, aleluia, foi 4 jovens fiel para a Babilônia e falou: eu posso ir para essa terra estranha, essa terra que meu pai Abraão foi tirado, aleluia, porque o meu povo, porque os meus pais pecaram, erraram, não guardaram os mandamentos do Senhor, agora está vindo a espada de Jeová, aleluia, essa terra de Israel. É por isso que o salmista, no Salmo 133, disse: ó perdão, tão suave é que os irmãos vivem em união, porque eu tenho certeza que nesta época muitos povo de Deus se dividiram, ou ensina a Torá de um jeito, ou ensina a Torá de outro jeito, ou ensina a Bíblia de um jeito, ou ensina de outro jeito, aí acaba vendo divisão, e se vê divisão, o que acontece? Satanás entra, e se vê divisão, o que acontece? Entra o pecado, e se vê divisão, o que acontece? A ira de Deus vem sobre o povo, porque Deus é um povo unido, porque Deus não busca um povo zeloso, especial e nojenta. Deus não vem buscar um povo dividido, Deus vem buscar a placa da igreja, Deus vem buscar um povo unido, remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Nesse tempo, aleluia, ao mesmo tempo que estamos agora enfrentando, aleluia, glória a Jesus, aonde as pessoas estão procurando quantidade, multidões, facilidades, mas ninguém quer pagar o preço. Quando Jeremias chegou na casa do rei Ezequias, aleluia, ele disse: rei Ezequias, faz a vontade de Deus. Rei Ezequias, faz com que o povo de Israel se volte a Deus. Ezequias disse para ele: mas não estou fazendo, você me tirando, você não está fazendo. Jeremias abriu lá no palácio do rei. Quando ele abriu um quarto cheio de ídolos, cheio de imagens de escultura, aí Jeremias falou para ele: ei, o que você me diz agora, Ezequias? Você é rei e você pode tirar os deuses do meio povo de Israel. Glória a Jesus. Quando eu falo de ídolos, eu me lembro de Jeroboão, quando Deus entregou as 10 tribos a ele, ali no tempo de Roboão, filho de Salomão, a qual as 12 tribos de Israel se dividiram em dois, aleluia, em 2 reinos: reino do sul, Judá e Benjamim, reino norte, as 10 tribos, aleluia, a qual se centralizou em Samaria. Mas Deus chegou, chamou Jeroboão, filho de Nebate,
foi Jacó, abençoou aquele lugar. Mas agora Jeroboão pegou o bezerro de ouro e colocou no lugar. E Deus deu as costas para o reino do norte. Porque o povo virou as costas primeiro para ele. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Deus levantaram ali Elias, que Deus levantaram ali Eliseu, que Deus levantaram ali Micaías e outros mais profetas, aleluia, para corrigir o povo, para pregar para o povo. Mas quando Elias pregava, Jezabel ameaçava. Quando Elias pregava, Acabe mandava os soldados dele matar Elias. Chegava o ponto de Elias mandar: Senhor, desce fogo do céu e consome esse jogo, porque veio me pegar. Aleluia. Deus respondeu a oração de Elias, porque aqueles homens estavam, aleluia, ao mandato de Acabe e Jezabel. A Jezabel pedia a cabeça de Elias, só porque Elias falava a verdade, só porque Elias queria ver o bem do povo, só porque Elias queria ver o povo adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando eu falo em bezerro de ouro colocado em Betel, quando eu falo em bezerro de ouro colocado nos montes de Samaria, eu me lembro de Jesus Cristo, quando encontrou com uma samaritana, aleluia, a qual Jesus Cristo pediu água, saindo da Judeia, indo para a Galileia, tinha que passar por Samaria. Assim os discípulos de Jesus foram comprar comida, foram comprar pão. Ele estava na samaritana pegando água no poço de Jacó. E Jesus Cristo veio daquela mulher, aleluia, pediu um pouco de água. Aí a mulher disse para Jesus: Jesus, como você, sendo judeu, me pede água? Porque os judeus não estavam bem com os samaritanos, porque os samaritanos se perderam, porque os samaritanos se misturaram com outros povos, aleluia, Assíria, Egito e outros povos que invadiram, que Deus permitiu que o reino do norte se perdesse. E no tempo de Jesus Cristo, os samaritanos eram mistura de judeu com outros povos, a qual os que habitavam em Judá, os que habitavam em Jerusalém, não consideravam os samaritanos e até mesmo os que moravam na Galileia. Por quê? Porque os galileus às vezes se misturavam com os samaritanos. É tanto que eles não deram muito crédito a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez errado em Nazaré, na Galileia. Mas Jesus Cristo nasceu em Belém, porque os que nasciam, olha, os que moravam na Galileia iam para Jerusalém adorar o Senhor através do sacrifício de animais. Mas não era um povo muito, aleluia, louvado seja Deus, que dava muita credibilidade. É tanto que Natanael falou: pode vir alguma coisa boa da Galileia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porque quem morava em Judá, quem morava em Jerusalém, se exaltava, sabe por que se exaltava? Por causa do templo de Salomão. Se exaltava, sabe por quê? Porque nunca se levantava um fariseu na Galileia, nunca se levantava um profeta na Galileia, a Nazaré, mas o profeta de Deus nasceu, aleluia, em Nazaré, o profeta dos profetas, que esse profeta dos profetas é Jesus de Nazaré. Ele está aqui hoje para te abençoar, ele está aqui hoje para te dizer: nada está perdido. Glória a Jesus. Eu me preocupo de pregar em igreja cheia ou em igreja vazia. Eu me